Hoje a biografia que eu trago para vocês é de Martin Luther King. Nascido em 15 de janeiro de 1929, doutor em teologia, casado com Coretta, foi pai de 4 crianças, Yolanda, King III, Dexter e Bernice, assassinado em 4 de abril de 1968. Um marco na luta, na briga, na busca pelos direitos civis, pelo fim da segregação racial e discriminação. Esse foi Martin Luther King. Este é Martin Luther King. Porque o que ele fez ainda ecoa até hoje. King, em 1948, decide fazer um seminário, o Seminário Crozer, que vai de 48 a 51. Durante esse seminário, ele toma conhecimento de uma prática, de um método, resistência pacífica, resistência não violenta, que foi feito por Gandhi, criado por Gandhi lá na Índia. E isso pega King. Opa, achei interessante isso. Mas nós estamos falando em 1950. Em 1955, Rosa Parks, uma senhora preta, decide que naquele dia ali ela não iria mais ser subjugada, que ela não iria mais ser inferiorizada, que ela não seria mais menosprezada. Rosa Parks se recusa a dar o seu assento a um homem branco. E ela é presa. Nessa época, com a segregação, tinha lugar de preto e lugar de branco. O preto que ocupasse o seu lugar e o branco poderia ocupar não só o lugar dele, mas o lugar do preto também. Vamos lá. Esse homem branco entra no ônibus e todos os lugares dos brancos estão ocupados. O que dizia a lei? Que o negro, o preto, tinha que se levantar e dar lá um lugar ao branco. Rosa Parks falou, não, nesse dia não aguento mais. Meses antes, um jovem preto, Emmett Till, por mexer com uma mulher branca, ele é sequestrado, torturado e assassinado. Algum tempo depois, há o julgamento. Os assassinos são inocentados. Todos do júri são brancos. Todos os jurados são brancos. Será que eles foram inocentados por serem de fato os inocentes? Ou porque a gente estava tratando ali de preto contra branco? Isso em 1955. Com a prisão de Rosa, começa um movimento de boicote ao ônibus. Esse movimento tinha como finalidade acabar com a segregação. E como funcionava? O preto que era taxista levaria um outro preto até o seu trabalho, pagando o mesmo valor da tarifa do ônibus, ao táxi. Quem tivesse carro daria carona a outros pretos até o seu local de trabalho. Quem tinha de bicicleta, iria de bicicleta. E quem não tinha nada, iria a pé, mas de ônibus não poderia ir. Esse movimento dura em torno de 1 ano. Em 1960, tem um movimento sit-ins na Carolina do Norte. Como se dava esse movimento? Pretos chegavam a restaurantes, bares e lanchonetes, onde eles não poderiam sentar, eles não poderiam frequentar, sentavam-se e ali ficavam. Resistência pacífica. Até serem presos, cachorro pegando. Esse era o movimento sit-ins. Há uma diferença nesta época nos Estados Unidos. No Sul,
A discriminação era por lei. Apelidada de Jim Crow. No norte, era aquele somos iguais, mas diferentes. Estamos juntos, mas separados. Eu até te entendo, mas dessa vez não. Era isso que ocorria. E para King, ele ficava na dúvida o que era pior. Se era o racismo disfarçado ou se era ele, de fato, escrito, taxado por lei. Em 1963, aqui tem uma das partes que eu mais gosto do livro, King é preso. King foi preso mais de 20 vezes durante esses protestos, essas manifestações. Mais de 20 vezes. Durante uma prisão, ele escreve uma carta que se chama Carta de Birmingham. Para mim, tem duas passagens muito importantes aqui no livro, que me chamaram muita atenção. A Carta de Birmingham, eu vou ler só um pouco para vocês. Já esperamos mais de 340 anos por nossos direitos constitucionais e garantidos por Deus. As nações da Ásia e da África agora estão caminhando à velocidade de um jato, num sentido de obter a independência política. Mas nós ainda nos movemos a passo de cágado para termos direito a uma xícara de café numa lanchonete. Movimento sit-ins. Talvez seja fácil para quem nunca sentiu os ferrões pontiagudos da discriminação dizer: espere, era contra isso. Por isso que ele escreveu essa carta. Porque haviam líderes religiosos que falavam: calma, King, vamos devagar, os direitos civis irão vir. Espera só mais um pouco, aguenta só mais um pouco, seja humilhado só mais um pouquinho. É só você não ir a esse restaurante ou não ir àquela lanchonete. Mas tem algo que chama muita atenção. Mas quando você viu turbas perversas lincharem à vontade suas mães e seus pais e estrangularem seus irmãos e irmãs por puro capricho, quando viu policiais tomados pelo ódio ofenderem, baterem e até matarem seus irmãos e irmãs negros, quando vê a ampla maioria de seus 20 milhões de irmãos negros sufocando nas cavernas herméticas da pobreza em meio a uma sociedade abastada, agora pega essa parte aqui, isso daqui foi o que garantiu que King tinha que continuar. Quando subitamente percebe sua língua enrolada, porque ela não podia ir a um parque de diversões que acabou de ser anunciado na televisão. Isso ele está falando da filha dele, que pediu a ir a um parque. E vê as lágrimas verterem de seus olhos quando lhe dizem que a cidade da diversão está fechada para crianças de cor. Era sobre isso que ele estava falando. Era sobre isso que ele estava chamando a atenção. Era sobre isso que ele estava brigando. Resistência pacífica. Nunca se esqueça, resistência não violenta. Isso daqui. Um pouco depois, King chama a Marcha sobre Washington. Ele reúne 250 mil pessoas de forma pacífica. Não é à toa que em 1964 ele recebe o Prêmio Nobel da Paz. Aqui, esse daqui, você também já ouviu falar, que é esse discurso.
que eu vou ler só um pedaço para vocês. Hoje eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que um dia, no Alabama, com seus racistas malignos, com seu governador de cujos lábios gotejam palavras de oposição e negação, que nesse dia exatamente no Alabama, garotinhos negros e negras, garotinhas brancas e brancos, brincarão de mãos dadas. Hoje eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de que um dia todos os vales serão exaltados, todas as colinas e montanhas virão abaixo, os lugares ásperos serão aplainados e os tortuosos retificados. A glória do Senhor será revelada e toda a humanidade verá isso junta. Essa é a esperança. Essa é a fé com que regressarei ao sul. No norte, tem uma passagem. O negro do norte chegou à chocante compreensão de que a discriminação sutil e oculta praticada nessa região era tão perversa e humilhante quanto os pecados óbvios e escancarados cometidos no sul. No sul, o grito que se ouvia era por direitos públicos, a não discriminação em hotéis, motéis, escolas e parques. No norte, era por avanços no âmbito privado, a eliminação da segregação escolar de fato, o fim da discriminação na moradia e no emprego. Em Chicago, vieram à tona as graves situações envolvendo o preconceito no âmbito habitacional. King lutou por tudo isso e por isso ele foi assassinado. Em 1968, King é assassinado por isso. Você já sofreu algum preconceito? Racismo? Intolerância religiosa? Nós estamos falando de 2025. Isso daqui começa em 1955. Com King. Se você já sofreu algum preconceito, escreva nos comentários. Escreva de que forma você sofreu. O que você fez com isso? De que forma você superou isso? Não deixe isso passar em branco. Ele não permitiu. Até quando falaram para ele para esperar só mais um pouco. Pagou um preço alto. Mas imagine se ele não tivesse pago esse preço. Se ele tivesse escolhido não pagar esse preço. Será que hoje nós teríamos os direitos da forma que são hoje? Hoje, em 2025, você sofre por intolerância religiosa, você sofre racismo, injúria racial, você sofre. Em 2025. Leia esse livro. Esse livro ele contém 430, 440 páginas. Mas não é só um marco na busca pelos direitos civis. Não é. É muito mais do que isso. A segregação racionalmente inexplicável, moralmente injustificável. Olha só, que perfeição, que pedrada você tomou agora. Porque eu não consigo nem te explicar, nem justificar. Eu não tenho como fazer isso. Na página 27, nenhum homem honrado pode se ajustar pacientemente à injustiça.
Penso que a pregação deve nascer das experiências das pessoas. Portanto, eu, como pastor, devo conhecer os problemas das pessoas que constituem meu rebanho. Isso é de uma profundeza gigantesca. Com muita frequência, pastores instruídos deixam as pessoas perdidas na neblina da abstração teológica, em vez de lhes apresentarem a teologia à luz das experiências delas mesmas. Há uma passagem nesse livro aqui que foi o experimento social que ele fez com a própria família em Chicago. Ele foi para um subúrbio de Chicago, morar com sua família. Isso acordado com Coretta, sua esposa. Tudo que King fazia era acordado com ela. E ele percebe que morando ali, mesmo pouco tempo, o linguajar de seus filhos mudaram, o palavreado. A forma de se relacionarem mudou. Ele via aspectos já de violência já entre seus filhos. Olha o ambiente tornando quem você é. Cuidado com o ambiente que você frequenta. Cuidado. Você é o seu ambiente. O seu ambiente grita em você. Você tem que estar atento. Esse experimento social que ele faz com a própria família, isso daqui é espetacular. Quem se colocaria nessa condição? Por livre e espontânea vontade? Ou por simplesmente querer usar os seus óculos? Ele pegou o seu óculos emprestado para poder ver e enxergar o que você enxerga. Para ele falar do pobre, do favelado, do marginalizado, ele teve que ir lá. Quantas vezes você já saiu do seu conforto? Ou quantas vezes você já saiu do seu desconforto? Porque para muitos a vida é um eterno desconforto. 3 horas de ônibus para ir, 3 horas para voltar, 9 horas de trabalho, 8 horas para dormir. Quando que esse pai ou essa mãe tem tempo para dar atenção ao seu filho? O que espera-se desse filho, dessa criança? Que ele seja diferente? Como? Como? Há um filme, a indicação do filme aqui é Histórias Cruzadas. Não deixe de assistir. Um filme impecável. Retrata essa época. Um filme maravilhoso. Maravilhoso. Assistam e leia esse livro. Não deixe de ler. Isso daqui vai te trazer luz sobre muita coisa. Tem um trecho no livro que ele vai falar que ele pegou palavras brancas e pretas. E o que estava associado? A maioria das palavras pretas associada ao negativo. Quando você pensa em uma magia ruim, ela é magia o quê? Branca ou negra? São coisas que a gente tem que parar para pensar, né? Se alguém da família é diferente, é pro lado ruim, ela é ovelha branca ou é ovelha preta? São coisas que você tem que parar para pensar. Pare para pensar, para refletir. King ainda vive. King, Leis dos Direitos Civis, em 1964, Direito ao Voto em 1965, Conscientização Global, Mudança Cultural, Fortalecimento da Resistência Não Violenta. Ou seja, isso foi o legado de King.
Eu vou deixar também na descrição do vídeo o link da Amazon, né, do livro, se você quiser comprar, tá bom? Obrigado, até a próxima. Curta, comenta e compartilha.